Suas gengivas estão se afastando dos dentes neste exato momento e você provavelmente nem percebeu. Esse recuo silencioso pode ser o primeiro aviso de que você está perdendo a batalha pela saúde da sua boca. E quando você finalmente notar, pode ser tarde demais para reverter o estrago. E o mais perigoso é que a retração gengival não dói na maioria dos casos. Ela acontece devagar, milímetro por milímetro, enquanto você continua sua vida normal, escovando os dentes, comendo, sorrindo, sem fazer ideia de que suas gengivas estão mandando sinais de alerta que você está ignorando completamente. Muita gente olha no espelho e vê os dentes parecendo mais longos do que antes. Algumas pessoas notam uma sensibilidade estranha ao tomar algo gelado ou quente. Outras, simplesmente percebem uma mudança na aparência do sorriso, mas não dão muita importância. O problema é que quando esses sinais ficam óbvios, a raiz do dente já está exposta, e isso traz uma série de consequências que vão muito além da estética. A retração gengival não é apenas um probleminha cosmético. Ela é um aviso do seu corpo de que algo não está funcionando como deveria, e esse algo pode ser desde a forma como você escova os dentes até doenças mais sérias que estão acontecendo dentro da sua boca sem você saber. Vamos entender exatamente o que está acontecendo quando suas gengivas retrocedem e por que você precisa prestar atenção nisso agora, antes que o dano se torne irreversível. Primeiro, vamos falar sobre o que realmente é a retração gengival. Sua gengiva é o tecido rosa que cobre o osso ao redor dos dentes e protege as raízes. Quando tudo está saudável, ela forma uma espécie de barreira perfeita, cobrindo a parte do dente que não tem esmalte. A raiz do dente é diferente da coroa, aquela parte branca que você vê quando sorri. A raiz é coberta por cemento, um material muito mais frágil e poroso que o esmalte. Quando a gengiva retrai, essa raiz fica exposta ao ambiente da boca, e aí começam os problemas. A primeira coisa que você vai notar quando suas gengivas retraem é a sensibilidade. Sabe aquela fisgada aguda quando você toma um sorvete ou bebe um café quente? Isso acontece porque a raiz exposta tem milhares de tubos microscópicos que levam estímulos diretamente para o nervo do dente. Sem a proteção da gengiva, qualquer temperatura extrema, alimento ácido ou até mesmo o ar frio pode causar dor. E essa sensibilidade não é só desconfortável. Ela pode mudar completamente seus hábitos alimentares. Você começa a evitar certos alimentos, mastigar só de um lado da boca. E até mesmo a escovação fica difícil porque dói tocar na área afetada. Mas isso não é tudo. A raiz exposta é muito mais vulnerável a cáries do que o esmalte. Enquanto o esmalte é a substância mais dura do corpo humano, o cemento que cobre a raiz é macio e se desgasta facilmente. Bactérias que normalmente não conseguiriam penetrar no esmalte conseguem atacar a raiz com muito mais facilidade. Isso significa que você pode desenvolver cáries nas raízes, um tipo de cárie particularmente difícil de tratar e que pode comprometer seriamente a estrutura do dente. E se você acha que essas cáries são raras, saiba que elas são extremamente comuns em pessoas com retração gengival, especialmente em quem tem mais de 40 anos. Agora vem a parte que muita gente não sabe. A retração gengival não acontece sozinha na maioria das vezes. Ela é um sintoma, um sinal de que algo maior está acontecendo. E uma das causas mais comuns é a doença periodontal. Aquela inflamação crônica das gengivas que começa com sangramento e inchaço, mas que pode evoluir para algo muito mais sério. Quando você tem doença periodontal, as bactérias se acumulam entre a gengiva e o dente, formando bolsas profundas. Com o tempo, essas bactérias destroem o tecido gengival e o osso que sustenta os dentes. A gengiva retrai porque o osso por baixo dela está sendo perdido. É como se o alicerce da sua casa estivesse sendo corroído e as paredes começassem a desabar. E aqui está o que ninguém te conta. A doença periodontal não fica restrita à boca.
Estudos científicos mostram que as bactérias presentes nas infecções gengivais podem entrar na corrente sanguínea e afetar outras partes do corpo. Existe uma conexão comprovada entre doença periodontal e problemas cardíacos, diabetes, complicações na gravidez e até mesmo declínio cognitivo. Quando suas gengivas retraem por causa de uma infecção crônica, você não está apenas perdendo tecido na boca, você está colocando sua saúde geral em risco. Mas a doença periodontal não é a única culpada. Muita gente causa retração gengival sem perceber, simplesmente pela forma como escova os dentes. Parece contraditório, mas escovar com muita força ou usar uma escova de cerdas duras pode machucar as gengivas e fazer com que elas recuem. Você provavelmente aprendeu desde criança que precisa escovar bem os dentes, e muita gente interpreta isso como escovar com força. O problema é que a gengiva é um tecido delicado, e quando você esfrega com pressão excessiva, especialmente em movimentos horizontais agressivos, você literalmente empurra o tecido para longe do dente. Com o tempo, isso causa dano permanente. Tem mais. O bruxismo, aquele hábito de ranger ou apertar os dentes, também pode causar retração gengival. Quando você range os dentes, a força exercida não afeta apenas o esmalte. Ela também coloca pressão nas gengivas e no osso. Essa pressão constante pode fazer com que o osso se remodele e a gengiva recue. Muita gente range os dentes durante o sono e nem sabe que tem esse problema. Você pode acordar com a mandíbula dolorida, dores de cabeça ou até mesmo dentes desgastados, e tudo isso está conectado. Se suas gengivas estão retraindo e você também tem esses sintomas, o bruxismo pode ser a causa oculta. Outro fator que a maioria das pessoas ignora é o posicionamento dos dentes. Se seus dentes estão tortos, apinhados ou mal posicionados, isso pode criar áreas onde a gengiva fica mais vulnerável. Em alguns casos, a gengiva sobre dentes que estão muito para fora ou muito para dentro é naturalmente mais fina e tem menos suporte ósseo. Com o tempo, essa gengiva fina pode retrair mais facilmente, especialmente se houver acúmulo de placa ou trauma de escovação. É por isso que algumas pessoas têm retração em apenas 1 ou 2 dentes, enquanto o resto da boca está bem. Agora, vamos falar sobre um aspecto que quase ninguém menciona, mas que é extremamente importante. O tabagismo é um dos maiores inimigos das suas gengivas. Fumar reduz o fluxo sanguíneo para os tecidos gengivais, o que significa que suas gengivas recebem menos oxigênio e menos nutrientes. Isso enfraquece a capacidade de cicatrização e de defesa contra infecções. Fumantes têm muito mais chance de desenvolver doença periodontal e retração gengival. E o pior é que muitas vezes eles não sangram tanto quanto não fumantes porque os vasos sanguíneos estão contraídos. Então a doença progride em silêncio, sem os sinais clássicos de alerta como sangramento, até que a retração já está avançada. E tem outro detalhe preocupante. Piercings na boca, especialmente na língua ou no lábio, podem causar retração gengival pelo atrito constante do metal contra a gengiva. Cada vez que você fala, come ou move a boca, o piercing esfrega no tecido gengival. Com o tempo, esse trauma repetitivo faz a gengiva recuar. Muitos jovens que colocam piercings orais não sabem desse risco e anos depois se deparam com dentes com raízes expostas e gengivas retraídas de forma irreversível. Mas vamos direto ao ponto que mais preocupa. O que acontece se você simplesmente ignorar a retração gengival? No início, como eu disse, você pode ter sensibilidade e talvez uma mudança estética no sorriso. Mas se a retração continuar progredindo, a raiz fica cada vez mais exposta. Com mais raiz exposta, aumenta o risco de cáries radiculares, que são extremamente agressivas. Essas cáries podem destruir a estrutura do dente rapidamente porque o cemento não oferece resistência.
Em casos graves, o dente pode precisar ser extraído porque não há estrutura saudável suficiente para restaurar. Além disso, quando você perde gengiva, você também está perdendo osso. A gengiva e o osso trabalham juntos para sustentar os dentes. Se o osso continua sendo perdido, os dentes começam a ficar moles. Você pode notar que um dente está se movendo ou mudando de posição. Em estágios avançados de perda óssea, os dentes podem cair sozinhos, mesmo sem cárie. É um processo lento, mas devastador, e uma vez que você perde osso, é extremamente difícil recuperar. Existem técnicas cirúrgicas para enxerto ósseo, mas elas são complexas, caras e nem sempre são completamente bem-sucedidas. Então, o que você pode fazer? A primeira coisa é identificar a causa da sua retração gengival. Se você tem doença periodontal, precisa tratar a infecção. Isso geralmente envolve uma limpeza profunda chamada raspagem e alisamento radicular, onde o dentista remove a placa e o tártaro debaixo da gengiva e alisa as raízes dos dentes para que a gengiva possa se aderir novamente. Em casos mais graves, pode ser necessário cirurgia periodontal. O importante é eliminar as bactérias e controlar a inflamação para que a perda de tecido pare de progredir. Se a causa for a forma como você escova os dentes, você precisa mudar sua técnica imediatamente. Use uma escova de cerdas macias e escove com movimentos suaves e circulares, nunca com força e nunca com movimentos horizontais agressivos. A ideia é limpar sem machucar. Existem também escovas elétricas com sensores de pressão, que avisam quando você está escovando com muita força. E elas podem ser uma boa opção para quem tem dificuldade em controlar a pressão manualmente. Se você range os dentes, procure um dentista para fazer uma placa de proteção noturna. Essa placa, também chamada de placa de bruxismo, é feita sob medida para seus dentes e cria uma barreira que absorve a força do ranger, protegendo tanto os dentes quanto as gengivas. Muita gente relata uma melhora significativa não só na saúde bucal, mas também na qualidade do sono e na redução de dores de cabeça depois de começar a usar a placa. Para quem fuma, a resposta é clara: parar de fumar é fundamental. Não existe meio termo aqui. O tabaco está literalmente destruindo suas gengivas dia após dia, e nenhum tratamento odontológico vai funcionar bem enquanto você continuar fumando. Existem muitos recursos disponíveis para ajudar na cessação do tabagismo, e seu dentista pode te orientar ou encaminhar para programas de apoio. Agora, se a retração já aconteceu, existe tratamento? Depende do grau. Em casos leves, às vezes apenas controlar a causa e manter uma higiene perfeita é suficiente para estabilizar a situação. A gengiva não vai crescer de volta sozinha na maioria dos casos, mas pelo menos você evita que piore. Para sensibilidade, existem cremes dentais dessensibilizantes e aplicações de flúor em consultório que podem ajudar. Em alguns casos, o dentista pode aplicar resina sobre a raiz exposta para cobrir e proteger, reduzindo a sensibilidade e o risco de cárie. Para casos mais sérios, existe a cirurgia de enxerto gengival. Nesse procedimento, o dentista pega tecido de outra área da sua boca, geralmente do céu da boca, e transplanta para a área onde a gengiva retraiu. Com o tempo, esse tecido se integra e cobre a raiz exposta. É um procedimento eficaz, mas invasivo, e requer um período de cicatrização. Nem todos os casos são candidatos para enxerto, então é importante fazer uma avaliação detalhada com um periodontista, que é o especialista em gengivas. Existe também uma técnica mais moderna, chamada enxerto com matriz de colágeno, onde ao invés de usar tecido do próprio paciente, usa-se um material biológico que estimula o crescimento de tecido novo. Essa técnica é menos invasiva e tem se mostrado promissora, mas ainda não está disponível em todos os lugares e pode ter um custo mais elevado. Mas aqui vai um ponto crucial.
Tudo isso só funciona se você estiver disposto a manter uma rotina de cuidados impecável depois do tratamento. Não adianta fazer um enxerto gengival caríssimo e doloroso se você vai continuar escovando com força, não usando fio dental ou ignorando as consultas de manutenção. A retração gengival pode voltar se os fatores causadores não forem eliminados. É uma mudança de hábitos para a vida toda. Falando em fio dental, esse é um ponto que merece atenção especial. Muita gente acha que o fio dental não é tão importante ou que pode pular esse passo quando está com pressa. A verdade é que o fio dental remove a placa bacteriana de lugares que a escova não alcança, especialmente entre os dentes e logo abaixo da linha da gengiva. Se você não usa fio dental, a placa se acumula nessas áreas, causa inflamação e, com o tempo, contribui para a doença periodontal e, consequentemente, para a retração gengival. Use fio dental todos os dias, de preferência antes de escovar os dentes, para que depois a escova e a pasta possam agir em superfícies limpas. E tem mais um detalhe importante sobre a limpeza profissional. Mesmo que você escove perfeitamente e use fio dental todos os dias, ainda assim se forma tártaro, que é a placa bacteriana calcificada que você não consegue remover sozinho. O tártaro só sai com instrumentos profissionais na mão do dentista ou higienista. Por isso, as limpezas periódicas, geralmente a cada 6 meses, são fundamentais. Durante essas consultas, o profissional também examina suas gengivas, mede a profundidade das bolsas periodontais e identifica problemas precocemente antes que se tornem graves. Outro aspecto que precisa ser mencionado é a alimentação. Uma dieta rica em vitamina C, por exemplo, é importante para a saúde das gengivas. A deficiência de vitamina C pode causar sangramento e problemas gengivais. O escorbuto, aquela doença de marinheiros antigos, era causado justamente pela falta de vitamina C e tinha como sintoma principal gengivas que sangravam e se deterioravam. Hoje em dia é raro chegar a esse extremo, mas uma alimentação pobre em nutrientes essenciais definitivamente prejudica a saúde bucal. Alimentos ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais fortalecem seu sistema imunológico e ajudam seu corpo a combater infecções, incluindo as da boca. Por outro lado, uma dieta rica em açúcar e carboidratos refinados alimenta as bactérias causadoras de doenças gengivais. Toda vez que você consome açúcar, as bactérias da sua boca se alimentam dele e produzem ácidos e substâncias inflamatórias. Se você está constantemente comendo doces, tomando refrigerante ou beliscando ao longo do dia sem escovar os dentes depois, você está criando um ambiente perfeito para que as bactérias prosperem e ataquem suas gengivas. Existe também uma relação interessante entre estresse e saúde gengival. O estresse crônico afeta seu sistema imunológico, tornando você mais vulnerável a infecções, incluindo infecções na boca. Além disso, muitas pessoas sob estresse rangem mais os dentes, negligenciam a higiene bucal, fumam mais ou comem pior. Tudo isso se soma e aumenta o risco de problemas gengivais. Então, cuidar da sua saúde mental e gerenciar o estresse não é só bom para seu bem-estar geral, é bom para suas gengivas também. Vamos falar agora sobre os sinais que você absolutamente não pode ignorar. Se você notar que suas gengivas estão sangrando regularmente, mesmo que seja só um pouquinho quando você escova ou usa fio dental, isso não é normal. Gengivas saudáveis não sangram. Sangramento é um sinal de inflamação. Se você tem mau hálito persistente que não melhora mesmo com boa higiene, isso pode indicar uma infecção nas gengivas. Se você perceber que seus dentes parecem mais longos, que há espaço se formando entre os dentes, ou que algum dente está ficando mole ou mudando de posição, esses são sinais de alerta vermelho que exigem atenção imediata. Muita gente adia ir ao dentista por medo, por questões financeiras ou simplesmente porque não sente dor.
Mas quando se trata de retração gengival e doença periodontal, esperar até sentir dor é esperar demais. Na maioria dos casos, quando dói, o problema já está avançado. A boa notícia é que quanto mais cedo você procurar ajuda, mais simples e mais eficaz será o tratamento. Um problema que no início poderia ser resolvido com uma limpeza profissional e mudança de hábitos pode ser ignorado, exigir cirurgias complexas ou até perda de dentes. Se você não tem condições financeiras para tratamento particular, procure as faculdades de odontologia da sua região. Muitas delas oferecem atendimento gratuito ou a preços muito reduzidos, realizados por estudantes supervisionados por professores experientes. Também existem programas públicos de saúde bucal em muitos lugares. O importante é não deixar o problema se agravar por falta de acesso a tratamento. E aqui vai uma reflexão importante. Suas gengivas são uma janela para a sua saúde geral. Elas te dizem se você está cuidando bem de você mesmo, se está sob muito estresse, se tem hábitos prejudiciais, se sua imunidade está baixa. Quando você presta atenção ao que suas gengivas estão dizendo, você está, na verdade, prestando atenção ao seu corpo como um todo. Ignorar a retração gengival é ignorar um aviso que pode te poupar de problemas muito maiores no futuro. Pense nisso. Você tem apenas um conjunto de dentes naturais. Uma vez que você perde um dente, ele não volta. Próteses, implantes, tudo isso são soluções, mas nada se compara aos seus dentes naturais em termos de função, sensação e conforto. Cuidar das suas gengivas agora é um investimento na sua qualidade de vida daqui a 10, 20, 30 anos. É a diferença entre envelhecer com um sorriso saudável e funcional ou enfrentar dificuldades para comer, falar e se sentir confiante. Além disso, problemas dentários afetam sua autoestima. Um sorriso com gengivas retraídas, dentes longos ou manchados pode fazer você se sentir constrangido ao sorrir, ao falar, ao se relacionar com outras pessoas. Isso pode impactar sua vida social, profissional e até seus relacionamentos pessoais. Cuidar da sua saúde bucal é cuidar da sua imagem, da sua confiança e do seu bem-estar emocional. Então, o que você deve fazer a partir de agora? Primeiro, olhe suas gengivas no espelho. Elas estão vermelhas, inchadas, sangrando. Seus dentes parecem mais longos que antes. Você sente sensibilidade ao quente ou frio? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, marque uma consulta com um dentista o quanto antes. Segundo, avalie seus hábitos. Você escova com muita força? Usa fio dental todos os dias? Range os dentes à noite? Fuma? Seja honesto consigo mesmo sobre o que precisa mudar. Terceiro, comprometa-se com uma rotina de cuidados. Escove os dentes 2 vezes por dia com uma escova de cerdas macias e pasta de dente com flúor. Use fio dental 1 vez por dia. Considere adicionar um enxaguante bucal antibacteriano se seu dentista recomendar. Faça limpezas profissionais regularmente. E se você identificar fatores de risco como bruxismo ou tabagismo, busque ajuda para lidar com eles. Lembre-se, suas gengivas retraídas não são apenas um detalhe estético. Elas são um grito de socorro do seu corpo, pedindo atenção. Esse recuo silencioso está te avisando que algo precisa mudar antes que você perca não só a gengiva, mas os próprios dentes. E acredite, prevenir é infinitamente mais fácil, menos doloroso e menos caro do que remediar. Se você chegou até aqui, espero que tenha entendido a gravidade e a importância de prestar atenção às suas gengivas. Esse é um daqueles assuntos que muita gente ignora até ser tarde demais, mas não precisa ser assim com você. Você tem todas as informações agora para tomar decisões melhores e proteger sua saúde bucal.
Se este vídeo foi útil para você, se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre saúde bucal e bem-estar. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Sua boca agradece e seu futuro eu também.